Bom dia, galera. Nós vamos falar sobre aspectos gerais da África. Os aspectos gerais da África foi que ela foi o primeiro continente onde houve registros de vida humana e foi onde foi encontrado os fósseis mais antigos da Terra. E foi de lá onde as pessoas surgiram e viraram nômades e foram para outros locais para povoar e criar novas culturas, como nós conhecemos hoje. A pré-história na África se desenvolveu através de dois grupos, que antes eram formados de várias pessoas, até que evoluíram e se tornaram dois grupos diferentes, os sudaneses e os bandos. Os bandos dominaram a arte da metalúrgica, por isso conseguiram dominar várias regiões vizinhas. Enquanto os sudaneses, que em Islã e que na linguagem árabe é falado como Terra dos Negros, desenvolveram forte agricultura e criaram gados como forma de sobrevivência. Nos primórdios da história egípcia são encontrados vários relatos da cultura africana. Por volta dos anos 6000 a.C., vários povoados se encontraram na região do rio Nilo, e esses povoados foram os que mais evoluíram, tanto que eles deram surgimento ao reino do Egito, o reino de Kushum e Ashur. O reino Kushita, ele ficava na região que é atualmente o Sudão, e ele era uma região rica em ouro, ou seja, logo teve grande atividade comercial. O reino Kushita durou em média de 70 anos da fase 25 do Império Egípcio. Com isso, o reino Kushita sofria vários ataques, a maioria deles era dos assírios, que, digamos que, eles ajudaram na decadência do reino. Mas mesmo com a invasão dos assírios, o reino ainda teve um renascimento, que era chamado Renascimento Súita, com um faraó espistamético. E com isso, ele ainda não virou uma grande potência e decaiu. Quem surgiu no lugar do reino Kushita foi o reino de Ashur. O reino de Ashur ele fica na região leste europeu, mais conhecida e chamada como o Chifre da África, onde se localizam Etiópia e Somália. Os Ashuritas eles praticavam atividades comerciais com vários povos do Oriente, mas eles adotaram como principal religião o cristianismo. Com isso, eles tiveram relações comerciais com o Império Bizantino na época justiniana. Essa relação comercial veio a decair com a invasão da fé islâmica no Império de Ashur. Com isso, parou-se de ter comércio e contato com os povos cristãos e criou-se vários reinados com várias riquezas, como marfim, ouro e prata e pele de leopardo. Reino de Mali. O Reino de Mali, não se sabe qual é a origem. A origem do Reino de Mali é desconhecida. Porém, o que se sabe é que um chefe fugido do Reino de Gana, Alakoy Keita, fundou o Reino de Sosso. E um dos seus filhos, Somanguru Kanté, assassinou toda a sua família, deixando apenas um único filho que se exilou no Reino de Gana. Porém, quando esse filho cresceu, ele juntou um exército e foi retomar o reino de Sosso de volta e dominou todo o reino de Mali. O reino que ele conseguiu reconquistar foi do rio Singer até o rio Níger e abrangeu todas as 3 áreas que forneciam ouro. Essa política era caracterizada por um governo tribal. Várias tribos se dividiam e eram organizadas em cidades-estado. O reino de Songhai foi fundado por um chefe berberé da Líbia que convenceu vários povos da região, como pescadores e caçadores, de que aquele lugar era o reino dele. Porém,
após fundar isso, o reino de Mali ficou interessado no local e tomou aquele lugar. Depois da decadência do reino de Mali, o reino de Songhai conseguiu se restabelecer com a ajuda de Sunni Alibert, que foi um ótimo conquistador do local, que protegeu o local. Ele era islâmico e perseguia outros povos, e até dominou várias regiões pequenas, tornando o reino de Songhai cada vez maior. Porém, foi morto em batalha por Mohamed Touré, que dominou o local e ficou lá por algum tempo, até que o reino de Marrocos se interessou na produção saleira do reino de Songhai. Por isso tomou o local dele. A escravidão no Brasil teve seu início a partir da produção de açúcar na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os escravos de suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar da região nordeste do Brasil. Os escravos aqui no Brasil eram vendidos como se fossem mercadorias pelos comerciantes escravos portugueses. Os mais soldados chegavam a valer o dobro daqueles que mais fracos ou mais velhos. O transporte desses escravos era feito da África para o Brasil nos portos de navios negreiros. Os escravos vinham amontoados em condições desumanas. Muitos morriam antes de chegar no Brasil. Aí seus corpos eram deixados no mar. Nas fazendas de açúcar ou nas minas de ouro, os escravos eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito, recebendo apenas trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as noites nas senzalas, acorrentados. Eram constantemente castigados fisicamente, sendo que o açoite era a punição mais comum. Quatro homens foram presos na África do Sul sob acusações relacionadas a canibalismo, incluindo homicídio e posse de parte de um corpo humano. Segundo a Associated Press, as prisões aconteceram depois que um deles entrou em uma delegacia e, afirmando estar cansado de comer carne humana, entregou parte de uma perna e uma mão. Os suspeitos foram presos na sexta-feira, dia 18, na cidade de Stortcourt, na província de KwaZulu-Natal, depois que mais partes humanas foram encontradas na casa indicada pelo homem, que esteve na delegacia. Peritos ainda examinam os restos mortais para identificar se eles pertencem a uma ou mais pessoas. Mas se perguntam, o que eles faziam parte de algum grupo maior ou eram só eles mesmos? De acordo com a BBC, 2 dos presos são curadeiros e os homens fariam parte de um grupo muito maior. Segundo o site sul-americano News 24, o vereador local Mahesh Majola afirma que centenas de moradores da cidade confessaram ter ingerido pedaços de carne humana. Do lado de fora, centenas de pessoas com câmeras e telefones celulares tentavam fotografar e filmar os acusados. E ainda de acordo com o site, um forte esquema de policiamento foi montado para evitar que a população se aproximasse dos detidos, que terão uma nova audiência dia 28 de agosto.